Vocês viram que tem material para vocês no Class? Sim. Vocês viram todos os vídeos? Começou a ver todos? Ainda não. Ainda não, mas reservar a semana que vem todinha. Deixa dá para assistir tudo aquilo numa tarde. Aqueles vídeos que tem lá, gente, são vídeos para escolha de material de maquete, técnicas de montagem diferentes. Vocês vão ter que escolher a que é melhor para vocês e que funciona melhor para vocês, na verdade. Tem algumas maquetes que são de arquitetura de interiores, tem umas que são de interiores, para vocês verem mais ou menos como funciona cada uma delas. E tem 2 trabalhos para vocês lá, né? Tem o primeiro, que é o relatório. O relatório ele está no documento de PowerPoint, só que ele é um documento virtual. Ou seja, tudo que vocês fizerem lá semanalmente, a gente já vai ver, né? Tem a quantidade de slides que está lá, gente, não se atenham a isso. Vocês podem inserir mais slides. Eu só dividi por grupo, para que não misture, vocês não vão fazendo um em cima do outro. Então lá, na quinta-feira, eu pedi para vocês fazerem listagem dos grupos, vocês me passaram 9 grupos. Os 9 grupos que vocês me passaram, eu deixei lá. Então vocês vão ver que tem o primeiro grupo, aí tem vários slides em branco, a quantidade de slides vocês podem alterar. Seguido, o grupo 2, a capa, o layout e tudo mais. Se vocês quiserem alterar, vocês podem. Só lembrando que se vocês alterarem um, vai alterar de todo mundo, né? Porque é bacana e tudo mais. Então tomem cuidado em relação a isso. Coloquem o nome completo de vocês e a matrícula, porque eu só coloquei o nome que vocês colocaram, Maria só foi o primeiro nome. Editem direitinho. A entrega final da maquete vai ser dia 12, tá? Que é quando começa a semana de prova de vocês. Toda semana, até o dia 12, vocês têm que inserir o relatório de produção de vocês. O que vai conter nesse relatório? Primeira semana, escolha de materiais, a compra do material, como é que ficaram divididas as funções, fotos de vocês trabalhando, não é só uma foto no final, tá, gente? Foto de vocês trabalhando, vocês podem inserir vídeos, vocês podem criar o documento de uma maneira criativa, tá? Lembrando que não pode ter Ctrl+C, Ctrl+V, isso é plágio, isso não pode, tá? Quero lembrar várias vezes, porque você tá filmando aí. Tu pode até cortar essa parte e ficar mandando várias vezes pra galera não fazer isso. Tá, pode deixar. Não pode ter Ctrl+C, Ctrl+V. Foto e vídeo de vocês trabalhando, não é foto só no final da maquete. Na última semana, vocês vão ter um relatório final. No relatório final, vocês vão mostrar não só a produção da semana, mas também o resultado final, ou seja, como a maquete ficou. Pode ter vídeo também, mostrando a parte que vocês vão tirar o telhado, mostrar a parte interna e tudo mais. Basicamente, vocês vão vender a maquete de vocês a partir do produto final, beleza? Entendido sobre o relatório? Sim. E vocês têm mais uma atividade que foi aberta, que é da maquete física. Essa da maquete física, o relatório vai ficar lá pra mim, tipo, eu vou ver, tá? Vocês não precisam enviar nem nada, ele vai estar lá, eu vou ver. O que vai acontecer? No dia 12, eu só vou mudar de edição para leitor. E aí vocês não vão conseguir mais fazer nenhum tipo de edição. Por que eu vou fazer isso? Porque lá no itemzinho da atividade da maquete, vocês viram que tem um QR Code, né? Aquele QR Code, ele dá acesso ao relatório de vocês. Então, se eu deixar em editor, pode ser que alguém com curiosidade de saber como vocês fizeram aquilo, entre lá, edite alguma coisa e tudo mais. É uma questão de segurança. Então, todo mundo entendido que no dia 12 eu vou fechar o editor, né? Então, vocês não vão conseguir alterar mais nada, beleza? Então, olha só. Lá no post da maquete, vocês têm 2 itens. O primeiro é critérios de desenvolvimento da maquete e o segundo são os critérios de avaliação. E no final tem o QR Code de acesso ao relatório de vocês. Eu vou explicar item por item e aí vocês me digam se vocês têm dúvida ou não, ok? Primeiro item sobre o critério de desenvolvimento da maquete. A maquete deverá apresentar a arquitetura, o interior e o entorno da residência unifamiliar, com o uso do projeto que vocês estão fazendo em desenho de arquitetura. O
que eu quero dizer com isso? Vocês têm um terreno, que é esse projeto, certo? Vocês têm a casa, ok? Vocês vão mostrar o interior da casa, ou seja, todos os ambientes, e a área externa. Ah, professora, aqui fica a garagem, então coloca o revestimento de acesso do carro. Ah, isso aqui vai ser jardim, então coloca o jardim. Essa parte aqui, tanto interna quanto externa, fica a critério de vocês, a criatividade de vocês, tá? Eu sei que nesse momento vocês não têm um embasamento técnico para fazer um projeto de interiores, para fazer um projeto de paisagismo. Entretanto, o exercício é justamente vocês criarem da maneira que vocês acham que ficaria interessante, da maneira com conhecimento empírico de vocês hoje, ok? Não vou julgar o projeto de interiores nem paisagismo, vou julgar o quanto vocês foram detalhistas na criatividade da maquete, ok? Segundo ponto, escala para o desenvolvimento da maquete a ser definido pelo grupo. Questão da escala da maquete. Vocês vão definir. Algumas pessoas têm dificuldade de trabalhar com peças pequenas, ou seja, vocês não vão conseguir colocar numa escala 1 para 100, porque as pecinhas vão ficar muito pequenas. Então, a maioria das pessoas não tem facilidade para trabalhar com peças muito pequenas. Então, vocês podem levar essa maquete, olha, depois não quero dúvidas, hein? Vocês podem tentar fazer essa maquete na escala de 1 para 25, 1 para 50, do jeito que ficar melhor para vocês. Só prestem um pouco de atenção em relação a isso, porque se a maquete ficar muito grande, vocês vão ter dificuldade de transportar isso para a faculdade, tá? Terceiro ponto. A decoração dos ambientes, revestimentos, paisagismo deverá ser desenvolvido de acordo com a criatividade do grupo, obedecendo à escala escolhida pelo grupo. Isso significa que tudo que vocês colocarem nessa maquete, revestimento, piso, tudo tem que estar em escala. Ah, professora, eu decidi colocar, sei lá, um porcelanato 90 por 90. Esse porcelanato 90 por 90, ele tem que aparecer em escala. Na escala que vocês decidiram fazer essa maquete, entendeu? Ah, eu tenho uma casa que é isso daqui, o carro é isso. Não rola, né, gente? Tudo tem que estar em escala. Quarto ponto. A cobertura da maquete deverá ser removível para que se possa ver os detalhes construtivos do telhado e o interior de todos os ambientes. Sorteio na sala de aula. É para isso que o professor Christian está aqui hoje. Ele vai ajudar vocês um pouquinho com o telhado. Normalmente, ele não dá telhado para desenho de arquitetura. Ele dá em ateliê 1. Só que, para fazer a maquete, vocês precisam ter um conhecimento ainda que básico de telhado. Porque vocês vão ter que mostrar as peças do telhado, quem pega o telhado aparente, né? Então, ele veio hoje para ajudar vocês com o telhado. Então, basicamente, hoje ele vai conversar com vocês sobre 3 tipos de telhado. Telhado aparente, telhado com platibanda e telhado verde. São 3 tipos de telhados diferentes. No final da aula, a gente vai sortear quem vai ficar com o quê. Vocês têm 9 grupos. Isso significa que vão ter 2 grupos que vão fazer telhado aparente, 2 grupos que vão fazer telhado com platibanda, 2 grupos que vão fazer 3. Que eu já sabe, porque eu devagar. Vão ter 3 de cada, beleza? No final da aula a gente vai sortear. O que isso quer dizer? Esse telhado que vocês vão colocar na maquete, ele precisa soltar, de modo que eu consiga ver o que tem dentro. E se eu virar, eu consigo ver a estrutura do telhado. Ok? Todo mundo entendeu aí? O telhado não vai poder estar colado na maquete. A maquete deverá ter partes removíveis para que se possa ver os detalhes dos ambientes e a representação dos cortes transversais e longitudinais. Deixa eu chegar em corte. Estão em corte. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão ter o telhado removível, né? Mas para que vocês consigam ter essa sensação de cortes transversais e longitudinais, algumas faces da
parede também deve ser removido. De modo que ao tirar essa face da parede, eu consiga ver o que seria um corte, o que seria uma fachada. Então, olha só, digamos que vocês tenham uma face da parede mais ou menos assim. E aqui tem uma janela. Vocês podem pensar em um sistema de construção, e aí tem várias técnicas que eu deixei lá naquele vídeo para vocês, de forma que ao tirar essa face da parede aqui, ó, caso alguém tenha curiosidade, eu consiga ver daqui para frente, como um corte, por exemplo. Isso significa que vocês vão ter que pintar essa paredezinha que vai ficar, para eu ter a sensação de corte, entendeu? Representação de uma coluna, tá lá com... Quando eu tirar essa parede aqui, ó, por exemplo, essa face dessa parede aqui que vai ficar, ela tem que estar pretinha para eu entender como se fosse um corte. Ou seja, a parede, a laje, o piso, para eu entender que aquilo ali é um corte. Ela vai ter que estar móvel também. Móvel. Tá. E a parede que ficar, vocês vão ter que pintar. Tipo, como o senhor representou lá a questão do vigamento, tem que ser representado com aqueles traçados que a pessoa fez ali. Aqui vocês podem deixar pintar tudo de preto, que eu acho que fica mais fácil do que ficar fazendo a chura, né? Porque aí dá pra ver direitinho o corte de laje, corte de viga, corte de parede. Beleza? Então vocês vai ver, vocês vão entender o que é. De boa mesmo? Todo mundo entendeu isso aí? Então, olha só, são dois, tá? É o corte transversal e o corte longitudinal. Ou seja, além do telhado removível, vocês vão ter outras duas paredes para remover. Uma no sentido longitudinal e outra no sentido transversal. Ok? Sexto ponto. A maquete deve conter etiqueta com as informações do grupo, da instituição, da disciplina, da professora e o QR Code de acesso ao relatório de desenvolvimento da maquete. O QR Code, gente, é esse que está anexo à atividade de vocês aqui, tá? E as informações, fala de etiqueta, se vocês quiserem usar o próprio carimbo que vocês estão fazendo em ateliê com o professor Christian, vocês podem usar. Vai ficar muito grande, talvez, dependendo da escala de desenho que vocês forem usar, talvez fique muito grande. Então, vocês podem fazer só uma etiquetazinha com o nome da instituição, bonitinho. Pode ser tudo impresso, professor? Oi? Pode ser tudo impresso, essas informações? Pode. O QR Code, de qualquer jeito, vocês vão ter que imprimir. Então, a etiqueta pode ser. Não tem problema, não. 7. Elementos decorativos como carros, árvores, pessoas, jogos de cama, travesseiros e afins devem ser fixados para evitar a perda de peça. Então, quem for colocar lá no interior, coloquei a cama, cortei um tecido e vou fazer como lençol de cama. Tem que estar fixado na base. Vou colocar um travesseiro aqui para ficar bonitinho. Tem que estar fixado na base. Vou colocar uma cortina. Tem que estar fixado na parede. Tá? Tudo, inclusive o carro. Porque a maquete de vocês vai ficar em exposição. E às vezes algumas pessoas furtam pequenos elementos. Talvez um travesseiro bonitinho, criativo. Alguém gosta de discussão por aí, pega. Acontece. Observação: os grupos podem adicionar sistemas de iluminação para dar mais realismo à execução da maquete. Pode, não que deva. Aí fica a critério de vocês, tá? Ou seja, se vocês quiserem colocar ali um sisteminha daqueles que pega pilha, bateria para colocar a iluminação da casa, como vocês fizeram na quinta série, tenho certeza que vocês fizeram uma maquete dessa. Todo mundo fez a maquete do vulcão. Todo mundo fez a maquete do vulcão, gente. Não acredito. Não acredito. Do dinossauro? A senhora tava na escola certa. Diz aí. E ela foi mais cedo ainda. Como foi Ela não fez nem na quinta série, ela já no jardim de infância. Eu usei nas pecinhas da Barbie e coloquei tudinho. Você não lembra? Isso é épico. É clássico.
Vai ter licença pra vocês. Não fez licença. Da feira de ciência. Devia. Na feira de ciência só pegou uma obra. Você, como estudante, tem referência. Meu Deus, que triste. Escola ruim, né? Escola ruim. Vamos lá, critérios de avaliação. Acabamento. O que eu quero dizer com acabamento? Cortar as peças de qualquer jeito, de forma com que fiquem as pontinhas sobrando. Tipo isso daqui, ó. Tipo, sem acabamento, soltando, de qualquer jeito, tá? Criatividade, ou seja, quanto vocês foram criativos na hora de produzir esses ambientes? Ah, professora, eu cortei um tecido, fiz um frufru aqui na base da cama. E esses detalhezinhos, assim, de criatividade, de escolha de materiais e tudo mais, vale ponto também. Limpeza. Ah, a professora saiu colando, derramou cola quente no negócio todo, aquele fio da cola, esticou, passei o dedo, borrou tudo, ficou preto. Não é legal, né, gente? Então, limpeza da maquete de vocês é uma nota, é um critério de avaliação. E a escala de execução correta. Ah, comecei na escala de 1 para 25, coloquei lá um boneco de 2 metros de altura. Não, né, gente? Então, a escala da execução de tudo vale ponto. Alguma dúvida? Professor, no caso, assim, no caso da iluminação, se ela for distribuída dentro da casa por circuito, isso aí conta um diferencial a mais, no caso tem um peso maior, no caso. Quem chegar na iluminação vai ter um pontinho a mais, né? Detalhamento. Professora, tem uma dúvida também. Em questão a altura da parede, que a gente vai ter que usar uma escala. Qual a escala que a senhora acharia adequado? Porque, tipo assim, não pode ficar muito grande, nem pode ficar muito pequeno. Tipo assim, na média, assim. 1 para 25 ou para 50. Eu acho que é a melhor escala para vocês trabalharem. Não que vocês devam. Sugestão de escala. 1 para 25 ou para 50. A 1 para 50, a maquete vai ficar exatamente do mesmo tamanho da impressão que vocês têm. Algumas pessoas têm facilidade para trabalhar coisas pequenas. Não chega a ser tão pequeno, é pequeno, mas não é tão pequeno. Já 1 para 25 é o que? É o dobro, né? É o dobro. 50 centímetros. Se a casa tem esse tamanho aqui, ela vai ficar desse tamanho. 60 centímetros. Tá? Aí entra naquela questão de como vocês vão transportar isso. Isso também tem a ver com a escolha de materiais de vocês. Por exemplo, eu já cheguei a fazer uma maquete que tinha uma piscina. E aí na piscina, sabe na lequinha? Leca? Na hora todo mundo esqueceu de comprar o material da piscina, a gente colocou meleca e colocou um tampo de acrílico para a meleca não soltar. Por um acaso o acrílico soltou, consequentemente quando chegou aqui a maquete estava destruída. Eita. E a buraqueira daqui ajuda, né, para transportar a maquete no dia, né? De ônibus, então é maravilhoso. Então depende muito do material que vocês forem escolher para fazer. Oi? Não, eu não dei. Eles vão decidir. Eu coloquei os vídeos com opções de materiais. De parede, um chafão, essas coisas. Essa parte da escolha de material contemplava na pesquisa deles. Aí eu deixei vários vídeos. Eu te coloquei nessa aula, tem os vídeos legais lá. Acho que coloquei o de mapa, porque o de mapa me obriga. Deixa não aparecer alguma coisa no meu e-mail. Não, acho que eu não coloquei não. E eu nem consigo, porque eu não consigo colocar, não consigo acessar todo o meu telefone. Alguma dúvida, galera? Não. Falou para ele sobre o nível, os níveis, não vai ser assim. Não, eles vão obedecer o projeto de arquitetura. A nossa maior Já base, sabe. então, vai ser o... A base Vai é ter um o nível, né? Vocês já sabem que a rua é 0, a calçada vai subir 20, o lote ou o terreno, como vocês gostam de chamar, também vai subir 10 centímetros,
Tá? Então a garagem já sobe 18, então tudo vai ter que estar na escala. Não vai ser uma coisa regra. O banheiro vai complicar um pouco para vocês, mas Quem for fazer a base da maquete com isopor, talvez tenha mais o facilidade. isopor é mais fácil. Uma outra coisa que dá para vocês pensarem também como base de maquete é o... Não como base, mas para vocês criarem os níveis, porque é muito flexível. É VA, né? Borrachado. É mais fácil para vocês construírem os níveis. É muito massa. Pode ser melhor, sempre. Tu pode ter com espessuras diferentes. Aquele de tatame. Eu acho aquele muito grosso. Tem aquele específico de fazer artesanato, que ele tem várias espessuras, que é mais fácil. Olha, caixa de dente. É melhor não? Podem se cortar. Olha, se vocês perderem o dedo, não posso Não vão colocar fazer. aqui pelo professor. Porque poderia ficar mais Vai colar. Olha, e eu não dei a opção de materiais para vocês. Falei para vocês pesquisarem e decidirem que isso contempla a atividade de vocês. Mas se tu escolheu assim e perdeu o dedo, não vai colocar por cima do professor. Não está permitido colocar sangue na maquete. Tá até marcado. Nem é hospitalar, nem é integral. Não é hospitalar. Beleza, gente? Beleza. Então eu vou deixar vocês com o professor Christian agora, que ele vai passar o telhado.